Fala, galera! A gente está aqui em mais uma apresentação da série dos apóstolos. Meu nome é Gabriel. Aqui está meu amigo Mike, aqui minha amiga Gleice. Apresentem-se novamente. Bom dia, paz do Senhor. Eu sou a Gleice e nós vamos continuar, dar continuidade aqui à série de conhecendo um pouco sobre a vida dos apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus. É uma série bem legal. Vocês estão com expectativa, tá? Tá bem bacana, Sim. né? É muito bom conhecer os apóstolos de Jesus. Meu amigo. Bom dia, eu sou o Michael Douglas. Vamos aqui, continuar a escutar, sobre os apóstolos, os discípulos que Jesus escolheu, sobre a vida deles e poder, tirar o que eles viveram e agregar para conhecimento, para que nós possamos usar em nossas vidas. Obrigado, gente. Gente, é que nem a gente está caminhando, foi apresentado na última aula, que a gente está caminhando sobre o estudo dos apóstolos. E a gente vê que tem muitos apóstolos que se parecem com a gente. Eu, pelo menos, na minha visão, eu pareço muito com Pedro, eu sou muito impulsivo. Eu até fico brincando que eu sou um sanguíneo hemorrágico, né? Lógico, o Michael até falou que se parece com o André e tal. E Gleice a gente vai ver ainda com quem ela está se parecendo, sabe, gente? Ela tá nessa busca ainda. Galera, abre sua Bíblia em Mateus 10, versículo 3. A gente vai começar uma visão ampla dos 12 apóstolos, mas hoje a gente vai estudar sobre Tiago. E não é o Tiago, aquele Tiago maior, não é o Tiago que canta naquela musiquinha Pedro, Tiago, João no barquinho, mas é o Tiago menor, que muitas pessoas talvez nunca ouviram falar, né? E esse Tiago menor, ele não tem tanto escrito sobre ele, não tem tantos relatos sobre ele, mas foi um cara muito importante, foi um apóstolo muito importante, porque contribuiu para que o reino de Deus seja propagado, seja expandido. Foi aquilo que a gente começou a falar na última aula. Ele participou dos bastidores também. Então, isso é muito importante, porque cada um entende o papel no corpo e age de uma forma crucial no levantamento do nome de Jesus Cristo, né? Na propagação do nome de Jesus Cristo. Lê pra gente Mateus capítulo 10, versículo 3. Maicon lê pra gente Marcos 3, versículo 18. Mateus, capítulo 10, versículo 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi o que traiu. Esse aí é quando faz a eleição dos 12 apóstolos. Você vê que o Tiago que a gente vai estudar é esse Tiago, filho de Alfeu. Lê pra gente também, Michael. Marcos, capítulo 3, versículo 18. Tem André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, filho de Alfeu. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu. Tá. A igreja abre de novo em Lucas 6, do 12 ao 16. E Maicon, Atos, capítulo 1, versículo 13. A gente está lendo essas quatro passagens, porque são as passagens que vai fazer referência a Tiago, o menor, Tiago, filho de Alfeu. São só essas quatro passagens que vai citar o nome dele. Lucas 6:12. Lucas 6:12, isso. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Atos 1, 3. Isso. Depois, 13. 13. Isso. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago.
Gente, essas são as 4 passagens que mais relatam assim, sobre Tiago. A gente viu que não teve nada demais, assim, né? Não teve nenhum feito de Tiago. A gente viu na última aula que André, ele, apesar de estar nos bastidores, ainda conta mais histórias do que Tiago, filho de Alfeu. Alguns historiadores denomina Tiago também, nomeia ele como Tiago menor. Não por conta da sua estatura, a gente estava até brincando aqui antes, mas para diferenciar, e outras questões também, seria para diferenciar do Tiago, o filho do trovão, que era irmão de João, mas para diferenciar também de acordo com seus escritos. Então tem pouca coisa que é falar de Tiago. Então Tiago menor não porque ele é irrelevante, não coloque isso como sendo um apóstolo irrelevante, porque nenhum apóstolo é irrelevante no corpo de Cristo, mas como alguém que tinha poucos escritos. Então, essa é uma forma de distinguir os Tiagos. Era muito Tiago, então tinha uns 3 ali, mais ou menos. Então, era uma forma de distinguir eles. Então, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, irmão de João, e outro Tiago, que era o irmão de Jesus também. Certo? O que é interessante quando a gente fala de Tiago? A gente fala de Tiago e a gente lembra que Tiago ele foi alguém escolhido por Jesus. Apesar de ter poucos relatos sobre ele, algo importante que é bom a gente lembrar é que ele não foi escolhido por qualquer pessoa. Ele foi escolhido por Jesus. Então, quem é que denomina ele como apóstolo? O que é apóstolo, Gabriel? Aquele que é enviado, sabe? Então, aquele que é enviado com uma mensagem, aquele que tem uma mensagem e ele é enviado pelo próprio Cristo. Isso é o apóstolo. Então, discípulo, o significado de discípulo é aluno, que ele está aprendendo e tudo. E chega no momento ali do percurso da caminhada deles, que eles são enviados pelo próprio Jesus. E quem envia é o próprio Jesus. Então, não tem como a gente olhar para aquelas pessoas que estão no bastidores, que são poucos comentados, não são um Pedro da vida, não são um João da vida, o Paulo lá na frente é também, mas não está entre essa série dos dois, mas Paulo lá na frente também é o apóstolo de Jesus, também não é grande igual o Paulo, grande entre aspas, mas é alguém designado pelo próprio Cristo. Então, só isso aí já tem um impacto muito grande, porque não foi uma mão de um homem qualquer que designou esses apóstolos. Foi o próprio Cristo que teve essa sensibilidade e deu essa incumbência para que eles fossem anunciar o evangelho a toda criatura. Quem quiser falar alguma coisa também? Isso é muito importante para nós, como cristãos, entendermos que quando somos chamados à missão, é o próprio Cristo que nos comissiona, né? E nada do que nós temos para fazer, que o Senhor nos peça, é irrelevante, mesmo que aos nossos olhos pareça ser, né? A gente acha que é tão pouco, tão pequeno, mas Cristo nos confiou, né? A palavra do Senhor fala assim que aquilo que nós formos fazer será feito mediante a nossa fé, mediante ao que nos foi entregue, né? Como a parábola dos talentos. Alguns receberam 10, outros receberam 5, outros receberam 2 e outro recebeu 1. Mas todos receberam algo do Senhor. Nós temos algo que o Senhor nos confiou. Então, que nós possamos exercer, assim como esses apóstolos, né? A gente viu na aula passada, que foi a aula do apóstolo André, que ele também, né, estava ali entre os bastidores, não há tantos escritos, não é tão famoso como alguns apóstolos, mas o ministério que foi confiado a ele, a Tiago, o filho de Alfeu, é igualmente importante e tem valor aqui no reino do Senhor. Sim. Sim. Todos, né, estão, né, cumprindo com a ordenança de Cristo, que foi ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, dentro ali do que todos podiam ir e pregar, todos fizeram o que foi lhe passados por Jesus ali, tanto sendo grandes ou não alcançando tão grandes multidões assim como Tiago, Pedro ou João. Sim. É isso. Esse é o Tiago que a gente está falando, é aquela pessoa que nem em inglês comentou. Talvez não tenha aquela visibilidade, mas que tenha uma incumbência e tenha uma autoridade apostólica também, sabe? O que a gente pode falar mais de Tiago? A gente vai falar sobre o local de nascimento de Tiago. Não tem uma informação específica
de onde Tiago nasceu. Não é, sobre Tiago, gente, não é relatado tanta coisa. É que nem Enoque, sabe? Enoque só tem um versículo ali praticamente. E Enoque vai lá e desaparece, arrebatado para ficar com Deus. Mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus até que já não era mais. Então, são pessoas assim que não são tão vistas, não são tão escritas sobre, mas que carregam um ponto assim crucial na edificação da igreja, na propagação do evangelho e na formação da igreja quando Cristo envia os 12. Então não tem um nascimento e origem assim tão específico sobre Tiago. A profissão dele possivelmente era um pescador. A gente até começou a comentar na última aula que tinha cobrador de impostos, tinha pescadores, tinha feirantes, mas era muito comum ter pescadores naquela época, por questão ali do mar, por causa dessas proximidades. E o legado de Tiago, as escrituras não detalham especificamente o legado de Tiago, filho de Alfeu. Ele é mencionado em listas de apóstolos, indicando sua participação no ciclo íntimo de seguidores de Jesus. Então, Tiago estava no meio daqueles 12 ali. Algo que é muito bom também a gente retratar é uma característica de fidelidade. É uma característica que a gente notou em André, é uma característica que a gente nota em Tiago. Por que a gente nota em Tiago? Porque apesar de não ser tão comentado, é alguém que participa até a morte de Cristo. Então, ele acompanha o percurso de Cristo, participa até a morte, participa também da ressurreição, e historiadores falam que ele participou também da fundação da igreja depois dos próximos séculos, sabe? Então, isso também é muito bom a gente comentar, que é essa questão dessa fidelidade. O que a tradição ela fala sobre Tiago? Embora o Novo Testamento diga pouco sobre ele, tradições antigas não bíblicas sugerem que ele pregou o evangelho após a ascensão de Jesus, pode ter sofrido martírio por causa da fé e foi fiel até o fim. Essas informações elas não estão nas escrituras, são informações que são tiradas de historiadores, são informações que são tiradas assim, de pesquisas e são especulações acerca da vida de Tiago. O que a gente pode aprender com Tiago, filho de Alfeu? Primeiro ponto, Deus valoriza os discretos. Sabe, a gente tem carregado essa ministração, essa palavra nos últimos anos, que são os improváveis de Deus, né? São aqueles que ninguém dá nada, mas que eles são de papel importantíssimo na nossa vida e na vida da igreja. Então, algo que a gente aprende muito, que a gente coloca na aplicação do dia a dia e na nossa aplicação de fé cristã, é que não desmereçam os improváveis, sabe? Não desmereçam aqueles que você, pelo seu pré-julgamento, que você, pelo seu preconceito sobre essa pessoa, você não dá nada para ela. Porque se Jesus, ele designou esses 12 para apóstolo, quem somos nós para falar que eles não são capazes ou que eles são merecedores ou não, né? E a gente carrega muito isso, né, gente? A gente carrega muito isso de achar que fulano de tal não pode fazer o que está fazendo. Ou então o fulano que não está fazendo tinha que fazer outra coisa. A gente tem esse preconceito, né? A gente tem um pré-julgamento sobre a função que cada um poderia estar fazendo. Sendo que isso é até um erro nosso. A gente carrega muito isso. Então, se vocês quiserem até falar algo sobre... Só levantando isso sobre o preconceito, né? Mas, por exemplo, sempre que ele é mencionado como o filho de Alfeu. Então, a gente pode aqui especular sobre quem era a família de Alfeu, o que Alfeu fez para Tiago estar sempre, das vezes que ele é mencionado como o filho de Alfeu. Então, podemos aqui falar que Alfeu talvez fosse alguém grande ou conhecido ali dentro da região, mas também a gente pode falar que Tiago era alguém obediente, era alguém fiel, era alguém dedicado ali para ser. Ele é filho de Alfeu. O caráter dele veio da família do Alfeu. Sim. Carrega o nome da família, né, velho? Carrega o nome da família. Justo. É muito importante a gente ter esse entendimento, né, de que no reino de Deus, eu tenho muito, né, eu costumo dizer que na Bíblia não tem nada que seja por acaso. Para mim, cada ponto, cada vírgula está ali por um propósito. Porque o Senhor conta tantas histórias, né? Jesus fala de tantas pessoas e citou Tiago, filho de Alfeu. Ainda que não tenha tantos escritos sobre ele, né? Relatos sobre o ministério dele, mas ele está ali. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida hoje é que nós estamos com um propósito específico designado por Deus.
né? Ainda que todos não vejam, ou que todos não percebam, mas nós estamos, sim, há um propósito maior. E o propósito maior é a expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Eu acredito que Tiago, o filho de Alfeu, ele sim pavimentou para que muitos apóstolos, inclusive os grandes, né, os conhecidos, tivessem a relevância que tem, que o Evangelho nos alcançasse, porque esse mesmo Evangelho onde Jesus separou aí 12 pessoas, 12 homens, ele se expandiu de uma forma tão grande que, olha quantos anos depois nós estamos aqui, numa manhã, falando sobre Tiago, filho de Alfeu. Então, não é irrelevante, não é menos importante, mas é sim do propósito do Senhor. E a gente carrega hoje isso no nome da nossa igreja, né? Ministério 1. Ministério 1. Então, esse é o principal sentimento que a gente tem que carregar. Não é pessoas que buscam um lugar, façam de uma mesa um púlpito, façam da mesa uma elevação para que o nome dela seja elevado. A gente não pode fazer dessa mesa um lugar de propagação do nosso nome, de visibilidade nossa. Sim. Mas é com o intuito somente de que todos ficam no mesmo nível, que todos caminham com a mesma intenção, com o mesmo espírito. Algo que eu tenho aprendido, gente, quando fala em João 17, fala bem assim que a glória que tu me destes, eu lhes dou para que eles sejam um. Então, existe uma glória que é por causa da unidade. Existe uma glória que é por causa da unidade para a unidade, sabe? Então, a gente vê isso muito nos apóstolos. A gente vê pessoas que contribuem para que um ali apareça com os 5 pães, os 2 peixinhos, e prega para o irmão, que foi o caso de André, para que conheça Jesus. Não são tão visíveis, não são tão falados. Tem um outro que é Pedro, que a gente conhece muito sobre andar sobre as águas, sobre a pregação que atingiu 3.000 pessoas. Mas a gente também tem que lembrar que, fora esses contextos de visibilidade, existem pessoas que alimentam os bastidores. Existem pessoas que sustentam a mesa. Existem pessoas que preparam a mesa. Sabe, a gente chegou aqui para gravar essa aula e a mesa estava pronta. A gente participou também da formação dessa mesa. Existem pessoas que ajudaram a formar essa mesa que não estão aqui agora no momento, verdade, mas que a gente reconhece que o serviço delas contribui para um único propósito, para um único objetivo. Então, o tema principal, quando a gente fala de Tiago, filho de Alfeu, é pessoas que não são visíveis, pessoas improváveis, que contribuem para que o ministério seja conhecido. Sabe, pessoas que não participam diretamente na vitrine, mas que estão nos bastidores contribuindo para que o evangelho seja propagado. E nosso sentimento tem que ser esse. Nosso sentimento não tem que ser uma busca em lugares altos. A gente até comentou na última aula sobre quem quer ser o maior, que seja o menor, né? Quem quer ser o grande, que sirva a todos. Sirva a todos. Porque se nosso intuito ele for primeiramente em ser servos, em ser pessoas que servem, a gente não vai buscar um lugar, a gente não vai brigar por posições que aparentemente são melhores ou que indicam frutos. A gente tem muito isso, né, de achar que determinado resultado está indicando fruto. E fruto não é medido, não é balizado pelo resultado que a gente entrega. Um fruto, ele é natural. Um fruto não é visto pelo resultado, pela aparência. Um fruto é algo que o próprio Cristo vai trabalhando na gente de uma maneira natural, de uma maneira, assim, do ordinário, no comum, a gente emite esses frutos. Amém? Amém. Outro ponto, a gente trabalhou 2 pontos assim, que a gente pode aprender com Tiago, filho de Alfeu, é que Deus valoriza os discretos. Existem pessoas que são chamado não depende de visibilidade, e o reino de Deus precisa de servos fiéis no secreto. Pessoas que são fiéis mesmo quando não estão vendo, pessoas que honram legados mesmo quando não estão sendo citados, não estão sendo falados. E a conclusão que a gente tem de Tiago, filho de Alfeu, ele é um exemplo de discípulo silencioso, mas leal. Ele nos lembra que nem todo chamado será público, mas todo chamado deve ser vivido com fidelidade. Amém. Nem todo chamado vai ser público, mas ele tem que ser exercido, ele tem que ser concretizado com fidelidade, com princípios. E é isso que a gente aprende. Amém. Que talvez a gente não vai ver nada tão grande entre nós, talvez a gente não seja pessoas tão grandes,
mas a gente contribui para um único objetivo. Amém. Se Deus nos colocar, amém. A Amém. gente só tem um mesmo intuito, que é que Cristo seja grande. Amém? Amém. Verdade. É, Uma curiosidade que a gente tem de Tiago, eu vou falar depois, vou deixar o Mike falar primeiro. é que é só fazer um paralelo com tudo isso que você já falou, é que você carregar um legado, né? Assim como o Tiago estava carregando o legado de ser o filho de Alfeu, nós temos que carregar um legado de Cristo aqui na Terra. E carregando esse legado, a gente tem que ser fiel, tem que ser dedicado e tem que abrir mão também de ser conhecido, de ser falado. Quem tem que ser falado é Jesus, quem tem que ser falado é Cristo. É verdade. E será que alguém em casa tem alguma curiosidade, Gá? Você falou que vai falar aí agora, né? Aham, De algumas sim. curiosidades. Será que você em casa conhece alguma história, alguma situação do Tiago, filho de Alfeu? Se sim, coloca aí. Digita aí nos comentários pra gente ficar sabendo e conhecer também. Eu gosto de inglês, que ela tem essa desenvoltura, né? Para chamar o público. Puxa. Uma das curiosidades de Tiago, filho de Alfeu, é que ele é muito confundido com o irmão do Senhor. Em Atos 15, fala sobre o outro Tiago também, que é irmão do Senhor, e muitas pessoas confundem os dois. Mas só que Tiago de Alfeu, ele é até bem explícito assim no escrito, Tiago, filho de Alfeu, para que não haja essa confusão, certo? Outro ponto é o martírio dele. Segundo fontes da igreja primitiva, como Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, Tiago, alguns dizem o menor, outros o identificam como filho de Alfeu, morreu mártir em Jerusalém. A tradição diz que ele foi jogado no pináculo do templo e como não morreu imediatamente, foi apedrejado ou espancado até a morte. Gente, isso é uma tradição, isso é uma história. A gente não pode validar isso de acordo com a Bíblia. Mas são estudos que falam sobre Tiago, que ele morreu como mártir em Jerusalém e não morreu de imediato, fala que ele foi apedrejado até a morte. Algumas missões de Tiago. Algumas tradições dizem que ele pregou na Síria e na Pérsia, levando o evangelho até as regiões mais distantes do Império Romano. Em certas listas apócrifas, que são os livros que não tem na Bíblia, como o livro dos Mártires, é dito que ele foi crucificado ou morto por lapidação, que é o apedrejamento, dependendo da região. Existem algumas relíquias que ficam na França e na Itália, que são de Tiago, que historiadores também falam que são de Tiago, que são partes do corpo dele mesmo, em alguns museus. Esses museus ficam em algumas igrejas antigas da Europa, como França e na Itália, existem ossários e relíquias que afirmam conter parte dos restos mortais de Tiago, embora não haja comprovação histórica sólida ainda. Veneração na tradição católica. A Igreja Católica o reconhece como santo e celebra a sua festa litúrgica junto com São Filipe em 3 de maio. Muitas igrejas históricas levam o nome de São Tiago Menor. Então essas são algumas curiosidades, que existem igrejas com o nome dele, São Tiago Menor, na tradição católica. Fala que ele foi morto por apedrejamento, fala que ele foi um mártir em Jerusalém e até hoje também falam que existem ossos e partes do corpo dele ainda em algumas igrejas. Como falado, são histórias, a gente não consegue comprovar de acordo com a Bíblia, mas esse foi o principal assunto de Tiago. Um homem de improvável, um homem pouco citado, um homem dos bastidores, mas que contribui para que o evangelho seja expandido, sabe? Que o evangelho esteja alcançando toda a criatura. E esse tem que ser o nosso principal intuito no Ministério 1. Pessoas que contribuem para o mesmo propósito, com o mesmo espírito, seguindo a mesma visão. Porque a gente pode ser diferente. Eu sou diferente de você, você é diferente de Maico. Os discípulos, os apóstolos são diferentes entre si. Sim. Mas todos eles carregavam algo em comum. O mesmo espírito, a mesma visão e o mesmo objetivo. Amém. Sabe? Amém. É isso que a gente tem que ter em comum entre a gente. Não é Mike tem que parecer comigo. Eu tenho que lutar para que Mike pareça comigo. Não é sobre isso, gente. Não é que eu tenho que colocar na Gleison uma característica que eu acho que é certa. Não é sobre isso, porque a palavra designado, ela vem de design. Então, Verdade. aquilo que você tem em você, de você mesmo, contribui para que o propósito de Cristo seja efetivado na sua vida, sabe? Para que isso seja um meio de propagação. Então, tem que ser isso nas nossas vidas. Amém. Amém. Muito enriquecedor, né? Eu falo que
conhecer os apóstolos nos deixa ainda mais confiantes, né? Porque a gente aprende com a vida deles, conhecendo um pouquinho deles, vendo a humanidade deles. E a gente descobre que o Senhor vai sempre nos usar conforme a vontade dele, né? Como o Gabriel falou aqui, nós somos desenhados pelo Senhor para exercer o chamado de Cristo Jesus. Conhecendo cada um dos apóstolos também sempre faz nos lembrar, né, que somos todos membros de um único corpo. E membros têm funções diferentes para coisas e entregas diferentes que devem ser dadas para a construção de um reino, do reino de Cristo. É isso. Esse foi o nosso estudo sobre Tiago, filho de Alfeu. Tiago, por alguns também falado o menor. E a gente aprende sobre isso. Então, não despreze aquilo que você carrega. Não despreze, eu sou tímido, Gabriel. Eu não sou tão visível assim. Eu não estou numa vitrine assim. Eu não sou tão visto. Mas você contribui. Você que está em casa, você contribui para que o evangelho de Jesus, para que o evangelho de Cristo seja anunciado a toda a criatura. Sabe? Não despreze suas características, porque foi o próprio Cristo que colocou isso em você. Foi o próprio Cristo que colocou esse abraço apertado que você dá, esse sorriso aberto que você tem, essa alegria, essa timidez, ela é tratada, mas o próprio Cristo que colocou, sabe? Esse jeito, assim, amável que você tem. Foi o próprio Cristo que colocou essas características e a gente, a percurso do caminho, o próprio Cristo também vai trabalhando muita coisa na gente. Vai firmando nossa identidade, vai nos levando a níveis de maior maturidade nele. Amém, gente? Amém. Queria convidar você a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no nosso canal e a participar presencialmente dos nossos cultos, dos nossos cultos à noite, do nosso culto pela manhã, não sei se vai começar por agora, mas eu te convido a estar frequentando e nos visitando aqui, será muito bem-vindo na nossa família, viu? Feche os olhos, vamos orar, né? Ou alguém quer falar alguma coisa a mais? Não? Vamos orar. Espírito Santo, obrigado, Jesus, por essa aula. Obrigado, Deus, por essas pessoas que estão em casa, alimentando juntamente conosco, Pai. Peço, Pai, para que o Teu Espírito ministre ao coração de cada um. Para que o Teu Espírito, Pai, firme mais a identidade que cada um carrega no Senhor, Pai. Jesus, eu oro para que a nossa identidade seja cada vez mais aguçada no Teu Espírito, Pai. Para que os nossos sentidos, para que a nossa vida seja totalmente voltada ao Senhor, Pai. Nos ajude a confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Nos ajude, Deus, a sermos guiados pelo Senhor, a confiar em tudo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas. Nós queremos aprender do Senhor e crescer em conhecimento diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.